Salve primeiro ano, beleza? Continuando aí então o nosso conteúdo, nossas aulas, né? Hoje o tema é Teoria Moderna da Evolução Biológica. Ela se encontra na frente B do livro 1A, na página 184. Mas vamos dar uma olhadinha aqui, ó, na origem ou no surgimento da Teoria Moderna da Evolução. Primeiro, o que contribuiu, né, para o surgimento dela? O conhecimento na área de biologia celular e da genética, né? Essas duas áreas permitiram explicações sobre as causas da descendência com modificações, que é uma característica fundamental para a evolução das espécies no planeta. Na década de 1930, surge a teoria moderna da evolução, ou, como também é chamada, teoria sintética da evolução e também neodarwinismo. O neodarwinismo, ele explica as causas das modificações dos descendentes e considera outros fatores evolutivos atuando nas populações, além da seleção natural, que era defendida por Charles Darwin. Mas, lembrando, Darwin não tinha esse conhecimento de biologia celular e genética, portanto, não tinha como ele considerar esses fatores evolutivos que o neodarwinismo considera, né? E quais são eles? Mutações, recombinações gênicas, seleção natural, deriva gênica e migração. Bom, as mutações são fontes de novos genes ou de novos alelos. O que são mutações? São alterações que ocorrem no material genético e alterações na ordem das bases nitrogenadas do DNA do indivíduo. Essas alterações, elas são raras, ocorrem ao acaso e não há objetivo adaptativo. Portanto, não é porque um micro-organismo, por exemplo, vive em uma lagoa com alta salinidade que ele vai sofrer mutação para se adaptar a essa condição de alta salinidade, certo? Não há esse objetivo nas mutações, ok? Para gerar adaptação. Quais são as causas delas? Espontâneas, que são aquelas que ocorrem sem a atuação de genes externos, como acontece, por exemplo, na autoduplicação do DNA, né, como pode acontecer, né, durante a autoduplicação do DNA, e as induzidas, que ocorrem com a atuação de agentes externos, como, por exemplo, quando um ser vivo é exposto a altos índices de radiação. Isso pode gerar, então, mutações nele. E as consequências delas podem ser favoráveis, onde a característica confere, né, a adaptabilidade ao organismo às condições ambientais onde ele vive. As desfavoráveis, que são, né, indesejadas, bem o contrário da citada anteriormente, onde a característica, na verdade, prejudica a sobrevivência do indivíduo nas condições ambientais onde ele se encontra. E as indiferentes, em que a característica nova não interfere na adaptação do organismo no ambiente. Então, tanto faz, ele tem uma nova característica? Tem, porém ela não prejudica e nem beneficia em questão de adaptabilidade. Tudo bem? Continuando aqui. Somente as mutações que vão ocorrer em células precursoras de gametas, as chamadas germinativas, é que possuem efeito evolutivo. Por quê? Porque elas são transferidas para os descendentes. Então, os descendentes herdam, né, e acaba por gerar essa nova característica. As mutações que ocorrem em células somáticas afetam apenas o indivíduo que tem a mutação. Por exemplo, uma célula da pele, ela não é precursora de, por exemplo, espermatozoide ou óvulo. Portanto, se eu tenho uma mutação numa célula da pele humana, essa característica adquirida, ela não vai ser transferida para o descendente, porque a célula da pele não produz gametas. Portanto, não há nenhum efeito evolutivo. Tudo bem? Porque não são herdadas pelos descendentes. Mutações cromossômicas também é um caso bem relevante a ser dito, né? Pois afetam a estrutura ou o número de cromossomos de um organismo. Mas vamos lembrar o que é um cromossomo? Ele é uma estrutura formada por DNA, onde está contido, que contém, né, o código genético, e proteínas, as histonas.
Em organismos de uma mesma espécie, o que a gente vê? Que os cromossomos apresentam tamanho, formato e um número específico. Por exemplo, na espécie humana, nós temos num cariótipo normal 46 cromossomos, sendo 44 cromossomos autossômicos e 2 sexuais. Na mulher, sendo sexuais 2 cromossomos X e no homem um X e um Y. E pode ocorrer alterações nesse número de 46 cromossomos para menos ou para mais. Vamos trabalhar um exemplo bem conhecido da gente? A trissomia do cromossomo 21, que é uma mutação numérica, mais conhecida como síndrome de Down. Dá uma olhada aqui, ó. Se vocês contarem os cromossomos desse cariótipo humano aqui, vocês vão ver que no total ele tem não 46, mas 47 cromossomos. Os 2 sexuais estão ali, ó, X e Y. Então, nesse caso, a gente já identifica que é um cariótipo de um homem. Agora, se a gente olhar para os outros cromossomos, a gente vai ver que no par, a gente tem um par de cromossomos aqui, no 1. Temos o par 2, o par 3, o 4, o 5, a gente vai seguindo. Quando chega no cromossomo 21, a gente não encontra um par de cromossomos 21, a gente encontra uma trinca, então tem um a mais, porque o correto era ter um par. Portanto, se tem um a mais, já não tem 46 cromossomos no total, no cariótipo, tem 47. Portanto, esse indivíduo aqui é do sexo masculino e portador da síndrome de Down, com o cariótipo 47, XY mais 21. A recombinação gênica, né? Indivíduos que apresentam reprodução sexuada, eles apresentam mistura de alelos de organismos parentais diferentes, né? O pai e a mãe são organismos diferentes, na formação dos seus descendentes. Esse é o fenômeno que nós chamamos de recombinação gênica. A recombinação em parte dos alelos dos pais ocorre antes que eles sejam transferidos para os descendentes na reprodução. Então, durante a formação dos gametas, né? Mas vamos falar aqui de novo sobre mutação. Ela é a única maneira de surgirem novos genes ou alelos nas populações. E a recombinação gênica? O que ela faz, né? Ela amplia a combinação desses alelos nos descendentes, sobre os quais a seleção natural pode atuar. Então vamos lá. Parte dos gametas do papai, parte dos gametas da mamãe sofrem recombinação. Uma outra parte não. Então, aqueles gametas que não sofrem recombinação por crossing over são chamados de... Aqueles gametas que não sofrem recombinação entre os cromossomos, chamado crossing over, são chamados de parentais. Aqueles gametas que sofrem recombinação pelo crossing over são chamados de recombinantes. Portanto, os gametas do pai e da mãe podem se combinar parentais com parentais, parentais com recombinantes, recombinantes com recombinantes. Isso aqui amplia então a combinação. Isso é um exemplo de ampliação da combinação entre os alelos, né? A permutação e a segregação independente dos cromossomos são os fenômenos que são responsáveis pela recombinação gênica. Vamos ver cada um? Bom, aqui é o crossing over, ocorre na meiose, especificamente na meiose 1, na primeira fase dela, prófase 1. Aqui nós temos o pareamento de cromossomos homólogos. Verifiquem aqui os alelos, ó. Nesse cromossomo aqui, Azão, Bzão, Czão. Nesse daqui, Azão, Bzão, Czão. Aqui nós temos um cromossomo duplicado. E aqui o homólogo dele, ó, com os alelos que determinam as mesmas características, mas diferentes. Está vendo aqui, ó, representados por letras minúsculas, Azinho, Bzinho, Czinho, e aqui também, Azinho, Bzinho, Czinho. O que a gente vê aqui? Ó? Que esse cromossomo azul duplicado e esse vermelho duplicado estão trocando pedaços aqui. Ó. Isso aqui está gerando recombinação de cromossomos. Né? Então está gerando cromossomos recombinantes. Esse evento aqui é chamado de crossing over ou permutação. Tá? E aí o que a gente vê? Ó? Esse cromossomo azul duplicado mantém a mesma sequência de genes e os mesmos genes que ele tinha originalmente. Olha lá, ó. Azão, Bzão, Czão. Aqui nessa cromátide irmão, nesse cromossomo irmão, aparece no lugar do Czão o Czinho, que veio justamente na permutação com o cromossomo vermelho. Ó. A gente pode ver aqui no original isso.
E aqui no cromossomo homólogo vermelho, a gente vê no lugar no locus onde a gente esperava o alelo Czinho, tá, na região, né, onde a gente esperava o Czinho, aparece o Czão. Então, esses daqui, ó, são considerados os cromossomos recombinantes. E esses daqui, ó, são considerados os parentais, aqueles que não recombinaram, então estão iguais ao original do pai. Então, a gente pode combinar parental com parental, parental com recombinante, recombinante com recombinante, beleza? E a segregação independente, olha lá, ó. Esse aqui em vermelho é homólogo a esse, né? Olha lá, azão, azinho. Tem aqui o gene azão e o gene azinho. Nesse cromossomo azão, nesse o azinho. Nesse o gene bezão, nesse o bezinho. Então esse aqui é homólogo desse, cromossomos. Esse cromossomo é homólogo desse, esse gene é alelo a esse é alelo a esse. Aqui, ó, na meiose, a gente vê, aqui teve mitose, né? Mas aqui na meiose, o que a gente vê? A separação dos cromossomos, tá vendo? Ó, o vermelho veio para cá junto com o verde, aqui veio o roxo junto com o azul, aqui veio o vermelho junto com o azul, aqui o roxo ou rosa junto com o verde. Veja que os cromossomos estão separando, estão segregação. E veja que eles são independentes, né? Ó, um independe do outro. Então isso aqui é a segregação independente. Então, se a gente olhar a configuração dos genes aqui que estão representados por letras, os gametas possíveis formados por segregação independente aqui seria, ó, azão, bezão, azinho, bezinho, azão, bezinho, azinho, bezinho. Então, esses são os agentes aí que podem acontecer e que acabam gerando, então, aí esse processo de ampliação de variabilidade genética. Beleza, moçada? A nossa aula fica por aqui. Logo mais a gente continua falando sobre o tema Teoria Moderna da Evolução. Um abraço.